Hoje, a gente vai desvendar uma conexão histórica que, olha, é bem surpreendente. A ligação entre o movimento escoteiro mundial e uma língua criada lá no século XIX com o objetivo de unir toda a humanidade. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta é essa: o que conecta milhões de escoteiros espalhados pelo mundo todo com uma língua que foi inventada lá nos anos 1880? Pode parecer que não tem nada a ver, mas a resposta é fascinante. E a conexão pessoal vem direto do fundador do escotismo. No manual original de 1908, O Escotismo para Rapazes, o próprio Robert Baden-Powell deu a dica. Se quiser usar uma linguagem secreta em sua patrulha, todos deveriam começar a aprender Esperanto. Não é difícil. Pensa só, uma sugestão simples que acabou plantando a semente de uma colaboração que dura até hoje. E essa semente, olha, ela brotou muito rápido. Já em 1918, foi fundada a Liga Escoteira de Esperanto, ou, no original, a Escolta Esperanto Ligo. Agora, o detalhe mais interessante aqui é que isso aconteceu 2 anos antes da criação do Biru Mundial de Escotismo. Ou seja, na prática, a Liga Escoteira de Esperanto foi a primeiríssima organização a unir escoteiros numa escala mundial. Incrível, né? E tudo isso nos leva a um desafio que era central para o escotismo. A grande ideia de uma fraternidade mundial só funciona de verdade se existir uma língua em comum. O ideal do escotismo é lindo, uma fraternidade global. Mas, na prática, como é que se constrói uma conexão de verdade entre gente de países diferentes se as pessoas simplesmente não conseguem se entender? A barreira do idioma era um obstáculo bem real para a missão do movimento. E foi aí que apareceu a solução da chamada língua-ponte, com o Esperanto e a criação da Liga Escoteira de Esperanto, que a gente vai chamar aqui pela sigla CEL. Tá, mas afinal, o que é o Esperanto? Bom, é uma língua planejada, inventada por um médico chamado L.L. Zamenhof. A ideia dele era criar uma segunda língua que fosse muito fácil de aprender e, o mais importante, politicamente neutra, perfeita para comunicação internacional. E o pulo do gato é exatamente este. O único propósito do Esperanto é ser essa língua-ponte neutra. Ela não pertence a nenhuma nação, a nenhuma cultura ou grupo político específico. Isso tornava a ferramenta ideal para uma organização internacional como os escoteiros. E a CEL, então? A Escolta Esperanto Ligo, ou CEL, é justamente a associação que reúne escoteiros e simpatizantes que usam o Esperanto para isso, para criar contato internacional e levar os ideais do escotismo para todo canto, sem barreiras. A missão da CEL é bem clara e se divide em 4 objetivos principais. Primeiro, usar o Esperanto para espalhar os ideais do escotismo. Segundo, e ao mesmo tempo, incentivar que os próprios escoteiros aprendam a língua. E para completar, eles se dedicam a publicar material escoteiro em Esperanto e a manter sua revista internacional, a La Escolta Mondo, que significa o mundo escoteiro. E como é que essa organização funciona na prática? Bom, em nível internacional, tem um comitê central que cuida das tarefas globais e faz a ponte com as grandes organizações mundiais de escotismo. Já em nível nacional, existem representantes em cada país que lideram as sessões locais, recrutando gente e organizando as atividades. É como uma grande rede global, mas com raízes bem locais. Só que por trás de toda essa estrutura, existe uma rede que é movida inteiramente a trabalho voluntário. E esse é o elemento humano, o coração que impulsiona essa missão global. E claro, isso não é nada fácil. Uma citação de uma das fontes descreve bem os desafios que esses voluntários enfrentam. Diz assim: eles perdem a coragem e adoecem, às vezes ficam desiludidos e toda uma sessão nacional se perde. Isso mostra de um jeito muito forte a dedicação e as dificuldades que estão envolvidas nesse trabalho. A realidade é essa. A CEL é tocada 100% por voluntários. Pessoas que precisam equilibrar esse trabalho com a família, o emprego, os estudos. A paixão deles é, ao mesmo tempo, a maior força da organização e também a sua maior fraqueza, porque tudo depende da garra e da perseverança dessas pessoas. Então, como eles fazem para construir o futuro? A CEL traça um caminho bem claro, um passo a passo. Tudo começa com uma pessoa, um representante. A partir daí, o objetivo é fazer a comunidade crescer, dividir as tarefas, manter todo mundo informado, divulgar o trabalho em eventos e, no fim, oficializar uma sessão nacional. É um modelo de crescimento que vem de baixo para cima, bem orgânico. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar um pouco. Hoje, na era da tradução instantânea por inteligência artificial, qual é o valor de ter uma língua humana,
compartilhada para construir uma comunidade global. A história do Esperanto com os escoteiros oferece uma perspectiva muito especial sobre o poder que existe na conexão humana, aquela que é direta, sem intermediários.